entre você e as paredes, entre cada objeto ao seu redor, um espaço que você normalmente ignora, que seus olhos atravessam sem registrar, que sua mente trata como se não existisse, mas ele existe. Esse espaço vazio está lá, silencioso, invisível, aparentemente nada. O que há nesse vazio? Que existe no espaço entre as coisas. Esta noite, enquanto seu corpo descansa e sua mente se aquieta, vamos contemplar juntos essa pergunta estranha e fascinante. Não para encontrar respostas definitivas, mas para nos deixar embalar pelo mistério do que parece não estar lá. Acomode-se mais profundamente onde você está. Sinta o peso do seu corpo cedendo à gravidade. Deixe seus ombros caírem, sua mandíbula relaxar, seus olhos se fecharem suavemente ou permanecerem semiabertos, como preferirem. Não há pressa. Não há destino, apenas esta jornada pelo espaço que separa as coisas, pelo silêncio que existe entre os sons, pelo vazio que, como você vai descobrir, não é tão vazio assim. Se você está conhecendo o Ciência do Sono agora, saiba que este é um lugar de contemplação calma, onde ideias científicas e filosóficas servem não para agitar o pensamento, mas para acalmá-lo. Onde o conhecimento é um rio que embala, não uma cachoeira que atordoa. Olhe ao seu redor por um momento. Mesmo com os olhos fechados, você pode sentir o espaço que te rodeia, o ar entre você e as paredes, o vazio entre os objetos do quarto, a distância entre sua mão e seu rosto. Esse espaço parece vazio, parece ser apenas ausência, o lugar onde as coisas não estão, um nada que separa os algos. Mas será que é realmente assim? Será que o vazio é apenas vazio? Ou há algo escondido nessa aparente ausência? Algo que nossos olhos não podem ver e nossos dedos não podem tocar, mas que está lá mesmo assim. A física moderna descobriu algo extraordinário sobre o espaço vazio, algo que desafia nossa intuição mais básica sobre o que significa existir e não existir. Não é nada. Permita que seus ombros relaxem um pouco mais. Sinta o peso do seu corpo afundando suavemente no colchão, como se você estivesse sendo acolhido por uma nuvem densa e morna, cada expiração te levando um pouco mais fundo no relaxamento. Vamos começar nossa jornada pelo vazio com algo familiar. Seu próprio corpo. Você provavelmente sabe que é feito de átomos. Trilhões e trilhões de átomos organizados em moléculas, células, tecidos, órgãos, uma sinfonia de partículas minúsculas trabalhando juntas para criar essa experiência que você chama de eu, mas o que você talvez não saiba, ou saiba apenas intelectualmente, sem nunca ter realmente sentido, é quão vazio você realmente é. Um átomo, a unidade básica da matéria, é composto de um núcleo central, cercado por elétrons. O núcleo contém prótons e nêutrons, partículas relativamente pesadas. Os elétrons são muito mais leves, orbitando ao redor. Se você pudesse ampliar um átomo ao tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria do tamanho de uma ervilha no centro do campo, e os elétrons seriam partículas menores ainda em algum lugar nas arquibancadas mais distantes. O resto, todo o resto, seria espaço vazio. Isso significa que um átomo é mais de 99,99% vazio, quase 100% nada. E você é feito de átomos. Então você também é mais de 99% vazio. Mais espaço do que substância, mais ausência do que presença. Isso pode parecer perturbador à primeira vista. A ideia de que você é principalmente nada, que a solidez que sente quando toca sua própria pele é uma espécie de ilusão. Mas talvez haja outra maneira de ver isso. Não como uma diminuição, mas como uma expansão. Você não é um objeto sólido e denso, separado do resto do universo por fronteiras rígidas. Você é um padrão de organização no espaço, um arranjo temporário de vazio estruturado, uma dança de coisas nada
que de alguma forma se tornou consciente de si mesma. O vazio não te diminui, ele te conecta. O mesmo vazio que está dentro de você está dentro de tudo. Nas pedras, nas árvores, nas estrelas, todos compartilhamos essa mesma essência de espaço, essa mesma natureza fundamentalmente vazia. Mas espera, dissemos que os átomos são principalmente vazios. Mas o que exatamente é esse vazio dentro do átomo? O que há no espaço entre o núcleo e os elétrons? Os físicos do início do século XX pensavam que era simplesmente nada, um vácuo perfeito, uma ausência total de qualquer coisa. Mas à medida que a mecânica quântica se desenvolveu, à medida que os cientistas olharam cada vez mais de perto para o tecido da realidade, descobriram algo surpreendente. O vazio está cheio, não cheio de matéria no sentido convencional, não cheio de coisas que podemos ver ou tocar, mas cheio de algo mais sutil e mais fundamental, cheio de possibilidade, cheio de potencial, cheio de uma espécie de energia latente que permeia todo o espaço. Sinta sua respiração agora, o ar entrando pelos pulmões e depois saindo. Um ritmo suave e contínuo. Entre cada inspiração e expiração, há uma pequena pausa, um momento de quietude, um vazio temporal. Esse vazio entre as respirações não é ausência de vida, é parte essencial do ritmo. Sem ele, não haveria respiração. Apenas um fluxo contínuo e sufocante. O vazio dá forma ao cheio. A pausa dá significado ao som. O espaço entre as coisas é o que permite que as coisas existam como entidades separadas e distintas. A mecânica quântica nos revelou que o espaço vazio fervilha com atividade, uma atividade invisível aos nossos sentidos, mas absolutamente real em seus efeitos. Os físicos chamam isso de flutuações quânticas do vácuo, ou às vezes de energia do ponto zero. A ideia é a seguinte: segundo o princípio da incerteza de Heisenberg, uma das leis mais fundamentais da física quântica, é impossível que qualquer região do espaço esteja perfeitamente quieta e vazia. Se o espaço fosse absolutamente vazio, com zero energia e zero movimento, saberíamos com certeza absoluta tanto sua energia quanto seu estado. Mas a incerteza quântica proíbe esse tipo de conhecimento perfeito. Então o que acontece é que o vácuo flutua, oscila, treme levemente. Partículas surgem do nada por frações infinitesimais de segundo e depois desaparecem novamente. Pares de partícula e antipartícula brotando do vazio e se aniquilando quase instantaneamente. Essas são chamadas de partículas virtuais. Não são partículas reais no sentido comum, porque não podemos detectá-los diretamente. Mas também não são mera ficção matemática, porque produzem efeitos mensuráveis no mundo real. O vazio está constantemente dando à luz e reabsorvendo essas efêmeras manifestações de existência. Um mar borbulhante de potencialidade onde tudo surge e desaparece num piscar de olhos. Deixe seus pensamentos se tornarem mais lentos agora, como um rio que chega a um lago amplo e se acalma. Não há pressa em pensar, não há urgência em compreender completamente. Apenas contemple, apenas deixe as ideias flutuarem. Imagine o espaço ao seu redor, o ar do quarto, não como um vazio passivo esperando ser preenchido, mas como um oceano vivo de possibilidades, fervilhando silenciosamente com potencial. A cada instante, nesse espaço aparentemente vazio, partículas virtuais estão surgindo e desaparecendo. Elétrons e pósitrons, quarks e antiquarks. Todas as partículas fundamentais brotando brevemente do nada e voltando ao nada. É como se o vazio fosse um tecido e esse tecido estivesse tremendo, vibrando, ondulando constantemente. Nunca perfeitamente parado, nunca absolutamente quieto. E você está imerso nesse oceano de flutuações. Seu corpo está sendo atravessado a cada instante por incontáveis partículas virtuais que surgem
desaparecem antes que você possa sequer registrar sua existência. Você está nadando em um mar de coexistência, um mar que está em toda parte, dentro e fora de você, permeando todo o cosmos. Há uma experiência que os físicos fizeram para demonstrar que essas flutuações do vácuo são reais, não apenas uma abstração matemática, mas algo com consequências físicas tangíveis. É chamado de efeito Casimir, em homenagem ao físico holandês Hendrik Casimir, que o previu em 1948. A ideia é elegante em sua simplicidade. Pegue duas placas metálicas e coloque-as muito próximas uma da outra, no vácuo. Estamos falando de distâncias de menos de 1 micrômetro, muito menores que a espessura de um fio de cabelo. Se o vácuo fosse realmente vazio, nada deveria acontecer. As placas deveriam ficar paradas, sem nenhuma força agindo sobre elas além da gravidade. Mas não é isso que acontece. As placas são empurradas uma em direção à outra por uma força misteriosa, uma força que vem aparentemente do nada. A explicação está nas flutuações quânticas. Fora das placas, todas as frequências de oscilação são permitidas. O vácuo pode flutuar de todas as maneiras possíveis. Mas entre as placas, no espaço confinado, apenas algumas frequências cabem. Apenas certas ondas podem existir naquele espaço restrito. Isso significa que há mais energia de flutuação do lado de fora do que do lado de dentro. E essa diferença de pressão empurra as placas uma contra a outra. O nada está literalmente empurrando coisas. O vazio tem força, a ausência pode mover objetos. Sinta agora o peso das suas pernas, relaxadas e pesadas, afundando suavemente, como se estivessem sendo puxadas gentilmente para baixo por mãos invisíveis feitas de quietude. O efeito Casimir é pequeno em escalas humanas. Você não vai ser esmagado pela pressão do vácuo enquanto caminha pela rua, mas ele demonstra algo profundo sobre a natureza da realidade. O vazio não é um palco passivo onde as coisas acontecem. Ele é um participante ativo no drama cósmico. Tem propriedades, tem energia, tem influência. E se o vazio entre duas placas metálicas pode exercer força, o que mais ele pode fazer? Que outros efeitos ele pode ter que ainda não descobrimos ou não entendemos? Há uma questão que tem intrigado os físicos por décadas, uma questão relacionada a essa energia do vácuo que permeia todo o espaço. Se somarmos toda a energia das flutuações quânticas em todo o universo, usando as equações da física quântica, obtemos um número. Esse número é gigantesco, absurdamente grande, uma densidade de energia tão imensa que deveria fazer o universo colapsar sobre si mesmo ou se expandir tão violentamente que nenhuma estrutura poderia se formar. Mas claramente isso não aconteceu. O universo existe, galáxias se formaram, estrelas brilham, planetas orbitam. Você está aqui ouvindo isso? Quando os físicos tentam calcular a energia do vácuo a partir de observações cosmológicas, olhando para como o universo realmente se comporta, obtém um número completamente diferente. A diferença entre o valor calculado pela teoria e o valor observado é de aproximadamente 120 ordens de magnitude. Um número tão absurdamente grande que é difícil até descrever. Este é chamado de problema da constante cosmológica, ou às vezes de a pior previsão da história da física. Ninguém sabe como resolver essa discrepância. É um dos maiores mistérios da física moderna. Algo está profundamente errado em nossa compreensão do vazio, ou algo está profundamente errado em como aplicamos as equações, ou há algum mecanismo desconhecido cancelando quase toda essa energia. O vazio guarda segredos que ainda não conseguimos decifrar. Mas não se preocupe com problemas não resolvidos da física esta noite. Eles podem esperar. Eles têm esperado por décadas e podem esperar mais uma noite. O que importa agora é o mistério em si. Não a solução, mas a pergunta. Não a resposta,
mas o maravilhamento, o vazio que te rodeia. Esse espaço aparentemente vazio entre você e as paredes, entre os átomos do seu corpo, entre as estrelas no céu, é muito mais estranho e muito mais rico do que nossa intuição cotidiana sugere. Ele fervilha com atividade quântica. Ele contém energia que não entendemos. Ele pode exercer força sobre objetos. Ele é um participante ativo na realidade, não um mero cenário passivo. E de alguma forma, nesse vazio ativo e misterioso, surgimos nós, padrões de organização no espaço, redemoinhos de coisnada, que de alguma forma podem contemplar sua própria existência. Os filósofos antigos também pensaram sobre o vazio muito antes da física quântica, muito antes dos microscópios e aceleradores de partículas. Na Grécia Antiga, havia um debate acalorado sobre se o vazio poderia existir. Os atomistas, como Demócrito e Leucipo, acreditavam que sim. Para eles, o universo era composto de átomos, partículas indivisíveis de matéria, movendo-se através de um vazio infinito. O vazio era necessário para que os átomos pudessem se mover e se reorganizar, mas Aristóteles discordava profundamente. Para ele, o vazio era impossível. A natureza aborrece o vácuo. Ele dizia, onde quer que houvesse espaço, algo o preencheria imediatamente. Aristóteles argumentava que, em um vazio perfeito, não haveria razão para que um objeto em movimento parasse. Ele se moveria infinitamente rápido, ou não se moveria de forma alguma. O conceito não fazia sentido físico para ele. Por quase 2000 anos, a visão de Aristóteles dominou o pensamento ocidental. O vazio era considerado impossível, uma contradição lógica. Sinta sua respiração se tornando ainda mais lenta, mais profunda, como ondas suaves em uma praia deserta à noite. Cada inspiração trazendo calma, cada expiração levando embora qualquer tensão restante. No século XVII, cientistas começaram a desafiar a proibição aristotélica do vazio. Evangelista Torricelli, um aluno de Galileu, criou o primeiro vácuo artificial em 1643, usando um tubo de vidro cheio de mercúrio, invertido em uma bacia. O mercúrio descia parcialmente, deixando um espaço vazio no topo do tubo. Esse espaço ficou conhecido como vácuo de Torricelli, e sua existência provou que o vazio era fisicamente possível. Ao contrário do que Aristóteles afirmara, Blaise Pascal levou o experimento ainda mais longe. Ele fez o experimento em diferentes altitudes, mostrando que a altura do mercúrio variava com a pressão atmosférica. Quanto mais alto na montanha, menos mercúrio no tubo, mais vácuo no topo. O vazio não era apenas possível, estava ao nosso redor o tempo todo, sendo mantido afastado apenas pela pressão do ar. Mas mesmo o melhor vácuo que podemos criar em um laboratório, o vácuo mais perfeito alcançável com nossa tecnologia, não é verdadeiramente vazio. Sempre há algumas moléculas residuais. Sempre há radiação atravessando, e sempre as flutuações quânticas, que não podem ser removidas por nenhum método conhecido. O vácuo absoluto, o nada perfeito, parece ser uma impossibilidade física, não apenas difícil de alcançar, mas fundamentalmente impossível pelas próprias leis da natureza. O universo parece insistir em que algo sempre exista, que o puro nada não é uma opção, que mesmo no mais vazio dos espaços, há sempre um sussurro de existência. Há um tipo de vazio ainda mais profundo que os físicos contemplam. O vazio que existia antes do Big Bang, se é que a palavra antes faz sentido nesse contexto. Antes do universo começar, o que havia? Não havia espaço, porque o espaço é parte do universo e foi criado com ele. Não havia tempo, porque o tempo também é parte do universo e começou junto com ele. Não havia matéria, nem energia, nem luz, nem escuridão, porque tudo isso são coisas que existem dentro do universo. Havia nada, mas que
tipo de nada. Um nada passivo e estéril, ou um nada fértil, grávido de possibilidades. Algumas teorias cosmológicas sugerem que o próprio universo pode ter surgido de uma flutuação quântica no vazio. Uma flutuação do nada que por acaso foi grande o suficiente e durou tempo suficiente para se tornar algo permanente. Se isso for verdade, então, o vazio não é apenas parte do universo. Ele é a mãe do universo, a fonte de onde tudo emergiu. O nada deu à luz o tudo. A ausência gerou a presença. O vazio se tornou cheio. É uma ideia vertiginosa que pode fazer a mente cambalear se você pensar demais nela. Então não pense demais. Apenas deixe repousar na superfície da sua consciência como uma folha flutuando em água parada. Sinta agora seus braços pesados e relaxados, suas mãos abertados, descansando suavemente, os dedos soltos, sem tensão. Você está seguro aqui, neste momento, neste espaço, cercado pelo vazio que não é vazio, imerso no silêncio que não é silêncio. O universo é muito mais estranho do que parece, e você faz parte dessa estranheza. Você é feito das mesmas partículas que flutuam no vácuo, organizado da mesma matéria que emergiu do nada, permeado pelo mesmo vazio que está em toda parte. Os físicos às vezes falam de algo chamado campo quântico, ou mais precisamente, campos quânticos. No plural, a ideia é que as partículas que compõem o universo, elétrons, quarks, fótons, todas elas, não são realmente pequenas bolinhas de matéria flutuando no espaço vazio. Em vez disso, cada tipo de partícula é uma excitação, uma vibração, uma ondulação em um campo que permeia todo o universo. Pense em um oceano. A água está em toda parte, cobrindo tudo. E as ondas são perturbações nessa água, padrões que se movem através dela. As partículas são como ondas no oceano dos campos quânticos. Não são coisas separadas do espaço. São manifestações do próprio espaço, vibrações no tecido fundamental da realidade. Quando dizemos que o vácuo fervilha com partículas virtuais, o que estamos realmente dizendo é que os campos quânticos nunca estão perfeitamente quietos. Sempre há pequenas ondulações, pequenas vibrações, pequenas agitações, mesmo no estado de menor energia possível. O vazio é o estado fundamental dos campos. E esse estado fundamental não é zero. Ele tem uma energia residual, um tremor irredutível, uma inquietação fundamental. Imagine por um momento que você pudesse encolher, ficando cada vez menor, passando pelo tamanho de uma célula, depois de uma molécula, depois de um átomo, cada vez mais fundo na estrutura da matéria. O que você veria? Primeiro, veria átomos organizados em padrões. Depois, veria o núcleo e os elétrons. Depois, se pudesse ir ainda mais fundo, veria quarks dentro dos prótons e nêutrons. E então, a certa escala, chamada de escala de Planck, a própria noção de espaço e tempo começaria a se dissolver. Na escala de Planck, cerca de 10 elevado a menos 35 metros, um tamanho tão pequeno que nenhum instrumento jamais construído pode sondar. As flutuações quânticas se tornariam tão intensas que o próprio espaço-tempo se tornaria espumoso, turbulento, incerto. Nessa escala, a distinção entre cheio e vazio perderia significado. A geometria se tornaria caótica, talvez até as dimensões do espaço se tornassem indefinidas. Os físicos chamam isso de espuma quântica, ou espuma do espaço-tempo, uma ideia proposta por John Wheeler na década de 1950. No nível mais fundamental, o espaço não seria uma superfície lisa e contínua, seria uma espuma borbulhante de mini buracos negros e mini universos surgindo e desaparecendo em escalas de tempo inimaginavelmente curtas. O vazio, olhado de perto o suficiente,
seria o mais turbulento dos lugares. Mas você não precisa descer a essas profundezas vertiginosas esta noite. Você pode ficar aqui, nesta escala humana confortável, onde o vazio é apenas o espaço entre as coisas, onde o silêncio é apenas a ausência de som, onde o nada é apenas o lugar onde algo poderia estar, mas não está. Essa simplificação é suficiente para a vida cotidiana e é suficiente para o sono que se aproxima. O vazio ao seu redor te embala. Ele te rodeia como um cobertor invisível. Ele te separa do mundo de maneiras que te protegem, te isolam, te permitem ser você mesmo. Há uma beleza particular no espaço entre as coisas, na pausa entre as notas de uma música, no silêncio entre as palavras de uma conversa, no vazio entre as estrelas, no céu noturno. Sem o vazio, tudo seria uma massa indiferenciada. Sem espaço entre as notas, a música seria apenas ruído. Sem silêncio entre as palavras, a fala seria incompreensível. Sem escuridão entre as estrelas, o céu seria uma luz branca, ofuscante. O vazio não é o oposto da existência. Ele é o complemento necessário, o parceiro silencioso que permite que a existência se manifeste em formas distintas e reconhecíveis. Sinta agora todo o seu corpo de uma vez, dos pés à cabeça, pesado e relaxado, como se você estivesse afundando suavemente em um oceano de quietude. Você está no limiar do sono, esse espaço entre a vigília e o sonho, outro tipo de vazio, outra transição, outro lugar de potencial. O espaço entre acordado e dormindo é também fértil, também cheio de possibilidade. É onde as imagens começam a surgir sem serem chamadas, onde os pensamentos perdem suas bordas rígidas, onde a consciência se torna mais fluida. Esse é o vazio que você está prestes a habitar, o vazio do sono profundo, onde você deixará de ser um eu definido por um tempo e se tornará apenas potencial, apenas possibilidade, apenas descanso. A física quântica revelou que o vazio é cheio de energia, mas há outro sentido em que o vazio pode ser visto como cheio, um sentido mais filosófico e contemplativo. O vazio é cheio de possibilidade. Uma página em branco é vazia de palavras, mas está cheia do potencial de todas as palavras que poderiam ser escritas nela. Todos os poemas, todas as histórias, todas as cartas de amor, todos os tratados científicos. Uma tela vazia está cheia de todas as pinturas que poderiam ser pintadas. Um silêncio está cheio de todas as músicas que poderiam ser tocadas. Um espaço vazio está cheio de todos os objetos que poderiam preenchê-lo. O vazio não é ausência de tudo, é presença de todas as possibilidades ainda não realizadas. E nesse sentido, o vazio é talvez a coisa mais cheia que existe, mais cheio que qualquer objeto específico, que representa apenas uma possibilidade realizada dentre infinitas. Algumas tradições espirituais do Oriente compreenderam isso há milênios, muito antes da física quântica começar a vislumbrar a natureza paradoxal do vazio. No budismo, há um conceito chamado sunyata, frequentemente traduzido como vacuidade ou vazio. Mas sunyata não significa um nada, no sentido nihilista. Não é uma ausência deprimente ou uma negação da existência. É mais como uma plenitude vazia, uma abertura fundamental que permite que todas as coisas surjam e desapareçam. O espaço metafísico em que a realidade acontece. Os mestres budistas diziam que compreender sunyata traz não desespero, mas liberdade. Porque se nada tem existência fixa e independente, então tudo está interconectado, tudo flui, tudo pode mudar. O vazio não é uma prisão, é uma porta aberta. No taoísmo chinês, há uma ênfase semelhante no valor do vazio. O Tao Te Ching, escrito há mais de 2000 anos,
Diz que uma vasilha é útil por causa do espaço vazio dentro dela. Uma casa é habitável por causa dos espaços vazios entre as paredes. Uma roda funciona por causa do buraco vazio no centro. O útil vem do que está lá, mas a utilidade vem do que não está. Essa sabedoria antiga ressoa estranhamente com a física moderna, que descobriu que o espaço vazio não é inerte, mas ativo, que o nada tem propriedades, que a ausência pode fazer coisas. Talvez os antigos sábios e os modernos físicos estejam olhando para a mesma verdade de ângulos diferentes. Talvez a ciência e a contemplação estejam convergindo em uma compreensão comum do vazio como algo mais do que mera ausência. Sua respiração continua seu ritmo calmo. Você mal precisa pensar nela. Ela acontece por si mesma, como sempre aconteceu, como sempre acontecerá, enquanto você viver. Há um vazio entre cada batida do seu coração. Um pequeno silêncio, uma pequena pausa, e nessa pausa, a vida se renova. Os músculos do coração descansam por uma fração de segundo antes de contrair novamente. Se não houvesse esse vazio entre as batidas, o coração não poderia funcionar. Ele precisa do descanso tanto quanto precisa do esforço. O vazio é parte essencial do ritmo que te mantém vivo. Da mesma forma, você precisa do vazio do sono, precisa desse período de descanso, de quietude, de aparente ausência de consciência, para poder acordar renovado amanhã. O vazio não é seu inimigo, é seu aliado. É onde você vai para se recuperar, para se recompor, para se preparar para mais um dia de existência. O espaço sideral. O vazio entre os planetas e as estrelas é outro tipo de vazio que a humanidade contempla há milênios. Quando olhamos para o céu noturno, vemos pontos de luz espalhados em uma vastidão escura. As estrelas parecem muito próximas umas das outras, formando constelações e padrões. Mas essa proximidade é uma ilusão de perspectiva. Na realidade, as distâncias entre as estrelas são tão imensas que a mente humana não consegue realmente compreendê-las. A estrela mais próxima do Sol, Próxima Centauri, está a mais de 4 anos-luz de distância. Isso significa que a luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, leva mais de 4 anos para ir de lá até aqui. Se você pudesse dirigir um carro a 100 km por hora sem parar, 24 horas por dia, levaria mais de 40 milhões de anos para chegar lá. E Próxima Centauri é a estrela mais próxima. A maioria das estrelas que vemos no céu está muito, muito mais longe. O espaço entre as estrelas é predominantemente vazio. Há talvez um átomo por centímetro cúbico em média no meio interestelar. Um vácuo muito mais perfeito do que qualquer coisa que possamos criar na Terra. E entre as galáxias, o vazio é ainda mais profundo. As galáxias são como ilhas de estrelas flutuando em um oceano de quase nada, separadas por milhões de anos-luz de espaço praticamente vazio. O espaço intergaláctico contém talvez um átomo por metro cúbico, tão vazio que é quase inconcebível. Vastas extensões onde quase nada existe, se estendendo por distâncias que a luz leva milhões de anos para atravessar. E ainda assim, mesmo esse vazio quase perfeito não é absolutamente vazio. Sempre há a radiação cósmica de fundo, os fótons que sobreviveram desde os primeiros momentos do universo. Sempre há partículas de alta energia chamadas raios cósmicos atravessando. Sempre há as flutuações quânticas que nunca cessam. O universo parece ser incapaz de produzir um nada absoluto. Sempre há algo, mesmo que infinitesimalmente pequeno. Permita que seus olhos descansem completamente agora, fechados suavemente, suas pálpebras pesadas como cortinas de veludo. Não há nada que você precise ver neste momento. A escuridão por trás de suas pálpebras é outro tipo de vazio, um vazio visual que permite que imagens internas surjam. Sonhos, memórias, fantasias,
todos emergindo desse espaço vazio da mente. O vazio é fértil, o vazio é criativo. O vazio é onde as coisas nascem. Há uma experiência que muitos astronautas relatam quando estão no espaço, olhando para a Terra de fora. Um sentimento avassalador que eles chamam de efeito overview. Olhando para o planeta flutuando no vazio negro do espaço, tão frágil, tão finito, tão isolado. Eles são tomados por uma sensação de conexão profunda com toda a vida na Terra e de insignificância diante da imensidão do cosmos. O vazio ao redor da Terra coloca tudo em perspectiva. As fronteiras nacionais, as guerras, as disputas mesquinhas, tudo parece absurdamente pequeno quando visto do espaço contra o pano de fundo da infinitude vazia. E ao mesmo tempo, a presença de vida em meio a tanto vazio parece extraordinariamente preciosa. Um milagre improvável em um cosmos majoritariamente estéril e vazio. O vazio nos humilha, mas também nos eleva. Ele nos mostra que somos pequenos, mas também que somos raros, talvez e únicos, certamente preciosos. Dentro do seu corpo, neste momento, há vastos espaços vazios. Entre seus átomos, entre suas moléculas, entre suas células. Se você pudesse remover todo o espaço vazio de dentro de você, comprimir todos os seus átomos até que se tocassem verdadeiramente núcleo contra núcleo, você caberia em um volume menor que um grão de poeira. Toda a massa do seu corpo, todos os quilos de você, comprimidos em algo quase invisível. O resto é espaço, é vazio, é o nada que permite que você tenha forma e tamanho. Você é uma arquitetura de vazio, uma estrutura feita principalmente de espaço, um arranjo de nada que de alguma forma se tornou alguém. E essa mesma verdade se aplica a tudo. A montanha lá fora, o oceano, o planeta inteiro, as estrelas, tudo é principalmente vazio. Tudo é principalmente espaço organizado. A solidez é uma ilusão conveniente, útil para a vida cotidiana, mas não a verdade mais profunda sobre a natureza das coisas. Quando você ouve algo, o que está realmente ouvindo são ondas de compressão viajando pelo ar, regiões onde as moléculas estão mais juntas, alternando com regiões onde estão mais afastadas. O som existe na interface entre o cheio e o vazio, na alternância entre compressão e rarefação. Sem a possibilidade do vazio, do espaço entre as moléculas, o som não poderia existir. O silêncio é o vazio do som, e o som existe contra o pano de fundo do silêncio. Um depende do outro. São complementos, não opostos. Neste momento, talvez haja silêncio ao seu redor. Oh, you sons suaves. O murmúrio de um aparelho, o ruído distante do trânsito, o som da sua própria respiração. Todos esses sons emergem do silêncio e retornam ao silêncio, como ondas que sobem e descem no oceano da quietude. A música compreende isso intuitivamente. Os grandes compositores sabem que as pausas são tão importantes quanto as notas, que o silêncio é um instrumento tão essencial quanto qualquer outro. Uma melodia sem pausas seria sufocante, exaustiva. As pausas dão às notas espaço para respirar, para ressoar, para significar. O famoso músico Miles Davis disse uma vez que a verdadeira música está nas notas que você não toca, no espaço, no vazio, no silêncio entre os sons. Quando você deixa de tocar, quando permite que o silêncio entre, é aí que a música realmente acontece. É aí que o ouvinte sente, absorve, processa. Sem o vazio, não há música, apenas ruído. Sinta agora o espaço dentro de você. Não o espaço físico entre seus átomos, mas o espaço mental, o vazio da sua consciência neste momento. Se você conseguir aquietar seus pensamentos por um instante, se conseguir pausar o fluxo contínuo de palavras e imagens
que normalmente ocupa sua mente. Resta uma espécie de vazio luminoso, uma consciência sem conteúdo específico, pura presença, pura atenção, não focada em nada em particular. Os meditadores buscam esse vazio, não como uma fuga da realidade, mas como um retorno à fonte, ao espaço vazio de onde todos os pensamentos emergem. Você não precisa meditar formalmente esta noite. Você pode simplesmente descansar nesse vazio natural que surge quando a mente se acalma, quando o sono se aproxima e os pensamentos perdem sua força. Há um fenômeno curioso que os físicos chamam de energia escura, algo que permeia todo o espaço vazio do universo e está causando uma aceleração na expansão cósmica. Descoberta apenas no final do século XX, a energia escura constitui cerca de 68% de toda a energia do universo, a maior parte do que existe, e ainda assim não sabemos o que ela é. Ela está no vazio. Ela é uma propriedade do próprio espaço vazio, fazendo o universo se expandir cada vez mais rápido. Nada está empurrando tudo. O vazio está moldando o destino do cosmos. A ausência está determinando o futuro de toda a existência. Isso seria risível se não fosse tão bem estabelecido pelas observações. O espaço vazio, o nada que pensávamos ser apenas palco passivo, é na verdade o ator principal no drama cósmico. E há também a matéria escura, outra substância misteriosa que não podemos ver nem tocar, mas que sabemos que existe por seus efeitos gravitacionais. A matéria escura constitui cerca de 27% do universo, muito mais do que a matéria comum que forma estrelas, planetas e pessoas. Ela está ao seu redor agora, atravessando o seu corpo, atravessando a Terra, atravessando tudo invisível, intangível, mas absolutamente real. O universo é majoritariamente composto de coisas que não podemos ver. Energia escura e matéria escura, juntas, constituem mais de 95% de tudo. O que vemos, o que tocamos, o que pensamos ser real, é apenas uma pequena fração da realidade. A maior parte está escondida no vazio, invisível aos nossos sentidos. O vazio não é vazio. Ele está cheio de mistérios que ainda não desvendamos. Deixe seus pensamentos se tornarem mais lentos, mais espaçados, como estrelas em uma galáxia rarefeita. Há um vazio crescente entre cada pensamento agora. Espaços de quietude se expandindo. E isso tá bem, isso é natural. Isso é o caminho do sono. O sono é um mergulho no vazio. Não um vazio aterrorizante, mas um vazio restaurador. Um vazio que te recompõe, te renova, te prepara para outro dia de existência. Os buracos negros são talvez os objetos mais estranhos relacionados ao vazio que a física conhece. Um buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada pode escapar, nem mesmo a luz. Ele é, em certo sentido, o vazio definitivo, um lugar onde coisas entram, mas não saem. No centro de um buraco negro, segundo as equações da relatividade geral, há uma singularidade, um ponto onde a densidade se torna infinita e as leis da física como as conhecemos deixam de fazer sentido. A singularidade é como um buraco no tecido do espaço-tempo, um vazio tão profundo que a própria geometria colapsa, um nada tão intenso que se torna algo terrível e misterioso. Mas você está a salvo de buracos negros aqui. O mais próximo está a milhares de anos-luz de distância. Você pode contemplar esses abismos cósmicos da segurança confortável do seu quarto, da suavidade do seu colchão. Há algo chamado radiação Hawking, uma descoberta teórica feita por Stephen Hawking nos anos 70, que sugere que buracos negros não são completamente negros. Devido às flutuações quânticas do vácuo perto do horizonte de eventos, partículas podem escapar lentamente do buraco negro. Ele evapora muito, muito devagar, ao longo de períodos de tempo imensamente longos. O vazio
está roubando energia do buraco negro. As flutuações quânticas estão lentamente desfazendo o próprio conceito de vazio absoluto. Mesmo os objetos mais extremos do universo não conseguem manter o nada perfeito. O vazio insiste em produzir algo. Sempre. Em toda parte. Pense no espaço entre você e as outras pessoas na sua vida. A distância física, sim, mas também a distância psicológica, emocional, experiencial. Cada pessoa é uma ilha de consciência separada. Você nunca pode estar verdadeiramente dentro da mente de outra pessoa. Há sempre um vazio entre vocês, uma distância irredutível. Mas esse vazio não precisa ser triste ou solitário. É também o espaço onde a comunicação acontece, onde palavras viajam, onde gestos são interpretados, onde amor é transmitido. O vazio entre as pessoas é a ponte entre elas. Sem ele, não haveria necessidade de comunicação, não haveria linguagem, não haveria arte tentando atravessar a distância entre uma consciência e outra. Sinta a distância entre você e o teto acima, entre você e o chão abaixo, entre você e as paredes ao redor. Esse espaço te contém, te define, te protege. Ele é seu casulo de quietude, seu pequeno universo pessoal de descanso. O vazio do quarto te abraça, não como ausência de abraço, mas como um abraço feito de espaço, gentil, silencioso, sempre presente. Os físicos debatem se o espaço é contínuo ou discreto, se você pode dividir o espaço infinitamente, ou se há um limite, um menor pedaço possível de espaço. Se o espaço for contínuo, então entre quaisquer dois pontos, não importa quão próximos, sempre há infinitos pontos entre eles. O espaço seria infinitamente divisível, infinitamente detalhado. Se o espaço for discreto, quantizado em unidades mínimas, como propõem algumas teorias, então há um comprimento fundamental, o comprimento de Planck, abaixo do qual a própria noção de espaço perde significado. Não sabemos qual é a resposta. O espaço guarda esse segredo, junto com tantos outros. Mas para você, esta noite, o espaço é simplesmente o lugar onde você está, o ambiente que te cerca, o vazio acolhedor do seu quarto. Não importa se é contínuo ou discreto em escalas subatômicas. O que importa é que ele está aqui te sustentando, te permitindo existir. Há um experimento mental famoso chamado quarto chinês, proposto pelo filósofo John Searle. Mas não é sobre esse quarto que quero falar agora. Quero falar sobre outro tipo de quarto. O quarto interior. O espaço dentro da sua mente, onde pensamentos acontecem, onde sonhos se formam, onde o eu experimenta sua existência. Esse quarto interior é vazio em certo sentido. Você não pode encontrá-lo em nenhum lugar específico do cérebro. Não é feito de neurônios, embora dependa deles. É um espaço experiencial, não físico. E ainda assim, esse vazio interior é onde você verdadeiramente vive, onde todas as suas experiências acontecem. Onde você está agora, ouvindo ou lendo estas palavras. O vazio da consciência é o mais íntimo de todos os vazios, o mais próximo, o mais imediato, o mais você. À medida que o sono se aproxima, esse quarto interior vai se escurecendo. As luzes da consciência vídea vão se apagando uma a uma. Os pensamentos vão ficando mais espaçados, mais vagos, mais oníricos. O vazio vai tomando conta, não como invasor, mas como hospedeiro. Você está voltando para casa, no vazio, voltando para o lugar de descanso, de onde a consciência emerge todas as manhãs. O sono é o vazio diário, a pequena morte que te renova, o nada que te faz ser mais você quando acordar. Há uma ideia em cosmologia chamada morte térmica do universo, um destino possível para o cosmos no futuro, muito, muito distante. À medida que o universo se expande e a energia se dispersa, as estrelas
vão se apagando uma a uma. Os buracos negros vão evaporando lentamente. Tudo vai esfriando, parando, paralisando. No final, trilhões e trilhões de anos no futuro, restaria apenas um vazio uniforme, quase sem energia, quase sem estrutura, quase sem acontecimentos. Isso pode soar triste ou assustador, mas está tão longe no futuro que é quase irrelevante para qualquer vida humana. E há algo quase pacífico na ideia de um universo finalmente em repouso, o cosmos, retornando ao vazio de onde veio, fechando um ciclo imenso, descansando após bilhões de anos de atividade. Mas isso é futuro distante demais para se preocupar, muito mais distante do que qualquer mente pode realmente imaginar. O que importa é agora este momento, este vazio confortável do seu quarto, este espaço acolhedor entre a vigília e o sono. O vazio presente te chama, te convida a descansar, te oferece o silêncio que você precisa para se renovar. Os artistas sempre compreenderam o poder do espaço vazio. Na pintura, o espaço negativo é tão importante quanto as figuras. Na arquitetura, os espaços vazios definem a experiência do edifício tanto quanto as paredes. O espaço em branco em uma página não é desperdício, é respiração, é pausa, é o lugar onde o olho descansa antes de continuar. Os jardins japoneses cultivam o vazio com tanto cuidado quanto cultivam as plantas. O espaço entre as pedras, a areia varrida em padrões, o silêncio visual que permite que cada elemento seja apreciado. O vazio não é falta de arte, é parte essencial da arte. O silêncio que dá significado ao som, o espaço que dá forma à matéria, a ausência que define a presença. Sua respiração continua, mais lenta agora, mais profunda. O espaço entre as respirações se alongando. O ar entra, pousa, sai, pousa. Um ritmo antigo, um ritmo que você compartilha com todos os seres que já respiraram. Nesses pausas, nesses pequenos vazios entre inspiração e expiração, a vida se renova. O corpo processa, ajusta, equilibra. O vazio faz seu trabalho silencioso. Há um conceito na física chamado vácuo falso. A ideia de que o vácuo em que vivemos pode não ser o estado de menor energia possível. Pode haver um vácuo verdadeiro com energia ainda menor. Se isso for verdade, nosso universo está em um estado metaestável. Estável por enquanto, mas teoricamente capaz de decair para um estado de energia menor. Isso poderia acontecer através de uma bolha de vácuo verdadeiro, surgindo em algum lugar e se expandindo à velocidade da luz, transformando tudo que toca. Mas não se preocupe. Mesmo que isso seja possível, não há nada que possamos fazer a respeito e pode nunca acontecer na história do universo. É apenas mais uma das estranhas possibilidades que o vazio esconde. O vazio é cheio de potencial. Não apenas potencial criativo, mas potencial físico. Possibilidades latentes que podem ou não se manifestar. Sinta agora o peso do seu corpo inteiro, completamente relaxado, completamente entregue à gravidade, ao colchão, ao vazio restaurador do sono que se aproxima. Você está seguro. Você está em paz. Você está exatamente onde deveria estar. O vazio ao seu redor te protege como um casulo. O silêncio te embala como uma canção sem notas. A escuridão te acolhe como um abraço invisível. Os cientistas descobriram que o cérebro durante o sono não está inativo. Ele está intensamente ocupado, processando as experiências do dia, consolidando memórias, fazendo conexões. O que parece ser vazio de atividade é na verdade cheio de trabalho essencial. Trabalho que acontece abaixo do limiar da consciência, no vazio aparente do sono. O vazio é produtivo. O vazio é criativo. Mesmo quando você não está consciente, coisas importantes estão acontecendo. Você pode confiar no vazio do sono. Ele sabe
o que fazer. Ele tem feito isso todas as noites da sua vida. O vazio entre as galáxias é tão vasto que os números perdem significado. Milhões de anos-luz de quase nada. Extensões onde um viajante poderia vagar por éons sem encontrar um único átomo. E ainda assim, esse vazio não é estéril. Ele está permeado de campos, de forças, de potencial. A gravidade atravessa o vazio, conectando galáxias distantes em uma dança lenta que dura bilhões de anos. O vazio é o meio através do qual as forças fundamentais operam. Sem ele, não haveria espaço para a gravidade puxar, para o eletromagnetismo irradiar, para o cosmos existir como um todo conectado. O vazio une tudo. Paradoxalmente, a ausência é o que permite a conexão. Há um princípio na física quântica chamado de princípio da incerteza, proposto por Werner Heisenberg nos anos 20. Ele diz que você não pode conhecer simultaneamente, com precisão perfeita, certas propriedades de uma partícula. Quanto mais precisamente você sabe a posição, menos precisamente pode saber o momento, e vice-versa. Isso não é uma limitação dos nossos instrumentos. É uma propriedade fundamental da realidade. A natureza simplesmente não possui valores definidos para essas propriedades simultaneamente. Há um vazio de informação no coração da matéria, uma indeterminação fundamental que não pode ser eliminada. O universo guarda segredos que não podem ser revelados. Não importa quão sofisticada seja a nossa tecnologia. O vazio de conhecimento é tão real quanto o vazio de matéria. Ambos são partes essenciais da realidade. Sinta a indeterminação deste momento. Você está entre a vigília e o sono, em um estado que não é completamente nenhum dos dois. Este lugar intermediário tem seu próprio tipo de vazio. Os pensamentos fluem mais livremente. As regras da lógica se afrouxam, o possível e o impossível se misturam. É um vazio criativo. O lugar de onde os sonhos emergem, onde a mente, livre das amarras da consciência diurna, pode explorar territórios que a vigília não permite. Não tenha medo deste vazio. Ele é seu aliado. É onde você vai para descansar e para sonhar. O vácuo quântico que permeia todo o espaço é às vezes chamado de Mar de Dirac, em homenagem ao físico Paul Dirac, que primeiro teorizou sobre ele. Dirac imaginou o vácuo como um mar infinito de elétrons de energia negativa, preenchendo todos os estados possíveis. Quando energia suficiente é adicionada, um elétron pode ser promovido desse mar para um estado de energia positiva, deixando um buraco no mar. Esse buraco se comporta como uma partícula de carga oposta, um positron, a antipartícula do elétron. A primeira antipartícula prevista teoricamente, posteriormente confirmada experimentalmente. O vazio de Dirac está grávido de partículas, esperando para nascer. A ausência contém presença em potencial. O nada está cheio de algo que ainda não se manifestou. Antimatéria. A ideia parece saída de ficção científica, mas é absolutamente real. Para cada tipo de partícula, existe uma antipartícula correspondente. Quando partícula e antipartícula se encontram, elas se aniquilam em uma explosão de energia pura. O vazio produz pares de partícula, antipartícula, o tempo todo. Eles surgem juntos e se aniquilam quase instantaneamente, emprestando energia do vazio por um tempo tão curto que a dívida é paga antes que alguém perceba. É como se o vazio estivesse constantemente experimentando com a existência, criando pequenas bolhas de ser que logo voltam ao não ser. Um laboratório infinito de possibilidades onde quase todas as experiências falham imediatamente. Mas de vez em quando, em circunstâncias especiais, algo permanece, algo se estabiliza, algo escapa da aniquilação e persiste. Talvez seja assim que o universo começou, uma flutuação do vazio que deu certo, uma bolha de existência que não desapareceu. O silêncio da noite se aprofunda, ou talvez seja você que está afundando mais no silêncio. É difícil dizer
a diferença. O vazio do sono está mais próximo agora. Você pode senti-lo nas bordas da consciência. Um chamado suave, um convite gentil. Não resista. Deixe-se ir. Deixe o vazio te receber. Há um tipo de meditação que envolve contemplar o espaço. Simplesmente olhar para o céu vazio ou para o espaço entre objetos, focando não nas coisas, mas no vazio entre elas. Os praticantes relatam que isso traz uma sensação de expansão, de liberdade, como se a mente se identificasse com o espaço, em vez de com os objetos que normalmente a ocupam. O vazio, quando contemplado diretamente, pode ser libertador. Ele nos lembra que não somos apenas nossos pensamentos, nossas preocupações, nossas histórias. Somos também um espaço em que tudo isso acontece. Você é maior que seus problemas, porque você é o espaço que contém os problemas. E o espaço é vasto, ilimitado, sempre disponível. Os átomos do seu corpo estão em constante movimento, vibrando, girando, oscilando, nunca perfeitamente parado. Mesmo no zero absoluto de temperatura, se fosse possível alcançá-lo, os átomos ainda se moveriam. A energia do ponto zero garantiria isso. O vazio não permite a quietude perfeita. Você está tremendo, em escalas que não pode perceber. Seu corpo é uma sinfonia de vibrações microscópicas, nunca em repouso absoluto, sempre em movimento sutil. Mas esse movimento é tão pequeno, tão rápido, que para você é indistinguível da quietude. A paz que você sente agora é real em sua escala, mesmo que seja feita de incontáveis agitações em escalas menores. A quietude emerge do movimento. A paz surge da atividade. O vazio aparente é cheio de ação. Cada cultura humana desenvolveu alguma noção do vazio, alguma forma de pensar sobre o nada, a ausência, o espaço entre. Os gregos tinham o conceito de kenon, o vazio que os atomistas acreditavam existir entre os átomos. Os hebreus falavam de tohu abô, a desordem e o vazio que existiam antes da criação. Os hindus contemplavam a caixa, o espaço, ou éter, que permeia tudo e do qual os outros elementos surgem. Os budistas meditavam sobre sunyata, a vacuidade que é a natureza última de todos os fenômenos. Cada cultura, à sua maneira, reconheceu que o vazio é importante, que ele não é apenas ausência, mas uma presença sutil que merece atenção e respeito. O vazio é universal, transcende culturas e épocas. É uma verdade que os humanos descobrem e redescobrem em cada geração. Sua mente está mais quieta agora. Os pensamentos mais espaçados. O vazio entre eles se expandindo como o espaço entre galáxias. Deixe esse vazio crescer. Deixe-o ocupar mais e mais da sua experiência, até que os pensamentos sejam apenas pequenas ilhas em um oceano de silêncio. Este é o caminho natural para o sono. A mente se esvaziando gradualmente, a consciência se dissolvendo suavemente no vazio restaurador. O espaço vazio tem propriedades. Ele pode ser curvado pela gravidade, esticado pela expansão cósmica, agitado por ondas gravitacionais. Einstein mostrou que o espaço não é um palco rígido e imutável. Ele é flexível, dinâmico, responsivo à presença de matéria e energia. Quando uma estrela massiva colapsa em um buraco negro, o espaço ao redor se curva tão intensamente que se dobra sobre si mesmo. O vazio se torna uma armadilha da qual nada escapa. Quando duas estrelas de nêutrons colidem, ondas no tecido do espaço-tempo se propagam pelo cosmos. Ondulações no vazio que podemos detectar com instrumentos extremamente sensíveis. O vazio não é passivo. Ele participa, ele responde. Ele é parte integral do drama cósmico, e você está deitado neste vazio dinâmico, no espaço que não é mero nada.
mas um oceano de possibilidades e propriedades. A gravidade te segura gentilmente contra a Terra. Uma curvatura no espaço ao redor do planeta que te puxa constantemente para baixo. Você está sendo abraçado pela geometria do espaço, acolhido pelo vazio que não é vazio, sustentado pelo nada que faz tudo funcionar. O tempo também tem seus vazios. Os momentos entre os momentos, o instante presente que não tem duração mensurável. O agora é um vazio temporal, uma fronteira infinitamente fina entre o passado que já não existe e o futuro que ainda não existe. Quando você tenta agarrar o momento presente, ele já passou. Ele escorrega entre seus dedos como água, como areia, como nada. E ainda assim, o agora é tudo que você realmente tem. O único lugar onde a vida acontece. Este vazio temporal efêmero onde você existe. Neste agora, você está descansando. Neste vazio temporal presente, você está se preparando para o sono. Não há necessidade de pensar no passado. El já sei foi, dissolvido no vazio do tempo. Não há necessidade de pensar no futuro. Ele ainda não existe. É apenas potencial no vazio do amanhã. Há apenas isto. Este momento, este vazio presente, este agora, que te contém. A escuridão do espaço interestelar é tão profunda que é difícil imaginar. Longe de qualquer estrela, não há luz, apenas o negro absoluto. Nessa escuridão, a noção de direção perde significado. Não há cima nem baixo, não há referências visuais, apenas o vazio onipresente. Se você estivesse flutuando nesse vazio, sem nave, sem proteção, morreria em segundos. O espaço é hostil à vida de tantas maneiras. Mas do conforto da Terra, do aconchego do seu quarto, você pode contemplar esse vazio com segurança, admirar sua imensidão sem ser ameaçado por ela. A escuridão lá fora só faz a luz aqui parecer mais preciosa. O vazio do cosmos só faz a vida na Terra parecer mais extraordinária. Você é uma anomalia estatística, um improvável aglomerado de ordem em um universo que tende à desordem. A vida não deveria existir se você olhar apenas para as probabilidades. A organização necessária para um ser consciente é tão complexa, tão precisa, tão improvável. E ainda assim, aqui está você, existindo, respirando, pensando sobre o vazio. O vazio te criou. As flutuações quânticas, a energia do Big Bang, a evolução química e biológica, tudo emergindo do e através do vazio. Você é filho do vazio, nascido do nada, destinado a retornar ao nada, mas gloriosamente existente neste intervalo. Sinta gratidão por este momento de existência, por esta pausa entre dois vazios eternos. Antes de você nascer, havia o vazio da sua não existência. Depois que você partir, haverá o vazio novamente. Mas agora, neste precioso intervalo, você existe, você sente, você é. Este momento é um presente do vazio, uma concessão temporária de existência, uma bolha de ser no oceano do não ser. Não desperdice este momento com preocupações. Não o perca em ansiedade sobre o que já passou ou o que ainda virá. Simplesmente seja. Simplesmente descanse. Simplesmente agradeça ao vazio por te hospedar por mais esta noite. Os filósofos existencialistas falavam do nada de maneira diferente. Não o nada físico dos cientistas, mas o nada existencial, ausência de significado predado. Sartre disse que estamos condenados a ser livres, que não há essência humana predefinida, apenas a existência bruta, a partir da qual temos que criar nosso próprio significado. Isso pode soar assustador, um vazio de propósito que precisamos preencher nós mesmos, mas também pode ser libertador. Se não há significado predado, então você é livre para criar o seu.
Se a página está em branco, você pode escrever o que quiser. O vazio existencial não é uma prisão, é uma tela infinita, um espaço de liberdade radical. Mas você não precisa criar significado esta noite. Você não precisa ser livre de maneira ativa e intencional agora. Esta noite você pode simplesmente descansar no vazio, aceitar a ausência de demandas, deixar que o nada tome conta. Amanhã haverá tempo para significados e propósitos. Agora é hora de se dissolver gentilmente no vazio do sono. O vazio entre as palavras é onde o significado emerge. Se todas as palavras fossem ditas de uma vez, sem pausas, sem espaços, seria apenas ruído. A linguagem depende do vazio. Os espaços entre as palavras escritas, as pausas entre as palavras faladas, o silêncio que permite que cada palavra seja ouvida e processada. A comunicação acontece no vazio, no espaço entre uma mente e outra, entre uma boca e um ouvido, entre um pensamento e sua expressão. Sem o vazio, não haveria linguagem, e sem linguagem, não haveria esta jornada que estamos fazendo juntos, através do silêncio da noite. A poesia compreende isso. Os poetas usam o espaço em branco como ferramenta, as quebras de linha, as estrofes separadas, o silêncio visual na página. Um haiku japonês é mais silêncio do que palavras. 17 sílabas cercadas por um oceano de vazio. O não dito é mais importante que o dito. A poesia aponta para o vazio. Usa palavras para indicar o que está além das palavras. Como um dedo apontando para a lua, ela nos convida a olhar para o que não pode ser capturado em linguagem. O sono é uma espécie de poesia do corpo, um haiku biológico onde a ausência de consciência ativa permite que processos profundos aconteçam. Você não precisa entender o sono para se beneficiar dele. Você não precisa controlar o processo, basta surrender, basta permite, basta deixar o vazio fazer seu trabalho. Há um conceito na música chamado de toket, uma instrução para um músico permanecer em silêncio durante uma passagem. O silêncio do toket não é ausência de participação, é uma contribuição ativa. O músico está escolhendo não tocar, e essa escolha é parte da música. Você pode pensar no sono como um toket da consciência, um período de silêncio intencional que é parte essencial da sinfonia da vida. Semiostasis. Sem os momentos de silêncio, a música seria exaustiva, cacofônica. O silêncio dá forma ao som, assim como o sono dá forma à vigília. Sinta o silêncio ao seu redor agora, não como ausência, mas como presença, não como vazio, mas como plenitude de outra ordem. O silêncio está cheio de potencial, de todos os sons que poderiam ser feitos, de todas as palavras que poderiam ser ditas, de todas as músicas que poderiam ser tocadas. Mas neste momento, o silêncio escolheu ser silêncio. E nessa escolha, há uma perfeição própria. Os místicos de muitas tradições buscaram o vazio como caminho para o divino. Meister Eckhart, o místico cristão medieval, falava de um desprendimento radical, um esvaziamento de si mesmo, para que Deus pudesse entrar. Os sufis islâmicos praticavam fana, a aniquilação do ego no divino, um mergulho no vazio, que é ao mesmo tempo um mergulho na plenitude. Os místicos judeus contemplavam Ein Sof, o infinito sem atributos de onde toda a criação emanou, um vazio tão absoluto que é também absolutamente pleno. Talvez o vazio seja uma porta, não para um nada nihilista, mas para algo que está além das categorias de cheio e vazio, algo que nossa linguagem não consegue capturar. Mas você não precisa ser um místico para descansar no vazio. Não precisa de iluminação espiritual para dormir bem. O vazio do sono é acessível a todos, é democrático, universal, disponível para qualquer ser vivo. Você pode entrar no vazio
todas as noites, sem esforço especial, sem práticas elaboradas, apenas fechando os olhos e deixando ir o espaço entre as batidas do seu coração. A diástole, quando o músculo cardíaco relaxa e se enche de sangue, é tão importante quanto a sístole, quando ele contrai e bombeia. Sem a pausa, o coração não poderia funcionar. Ele precisa do momento de descanso entre cada esforço. Seu coração está descansando agora entre cada batida, aproveitando o vazio para se renovar, usando a pausa para se preparar para o próximo impulso. Você pode fazer o mesmo. Usar este vazio noturno para se renovar, descansar no intervalo entre os dias. O universo está em silêncio. No espaço, não há ar para transmitir som. As maiores explosões, as colisões mais violentas, acontecem em absoluto silêncio. Supernovas que brilham mais que galáxias inteiras explodem sem fazer barulho. Buracos negros engolem estrelas em silêncio total. O cosmos é um filme mudo em escala épica. Se você pudesse flutuar no espaço intergaláctico, o silêncio seria tão profundo que seria quase palpável. Uma quietude que nunca foi perturbada por nenhum som desde o início do tempo. Este silêncio cósmico não é assustador quando você se acostuma a ele. É pacífico, é a quietude original, da qual toda a existência emergiu. O quarto, onde você está agora, não é tão silencioso quanto o espaço interestelar. Ao som da sua respiração, talvez o ruído de aparelhos, talvez sons distantes da noite, mas comparado com o barulho do dia, este é um silêncio relativo, uma aproximação do vazio sonoro, um convite ao descanso. Deixe os sons que ainda existem se tornarem parte do fundo. Deixe-os ser como o ruído branco do universo, presentes, mas não intrusivos. A física nos diz que o vazio perfeito é impossível. Sempre há flutuações quânticas. Sempre há algum resíduo de energia. O silêncio perfeito também é impossível. Sempre há o som do seu próprio corpo. Sempre há vibrações que você não pode eliminar. A escuridão perfeita é difícil de alcançar. Sempre há alguma luz residual, algum brilho distante. Mas a perfeição não é necessária. O quase vazio é suficiente. O silêncio aproximado funciona. A escuridão relativa serve. Você não precisa de perfeição para descansar. O bom o suficiente é bom o suficiente. As crianças pequenas têm medo do escuro, do vazio visual que pode esconder monstros imaginários. À medida que crescemos, aprendemos que a escuridão não é ameaça, que o vazio da noite é seguro, que os monstros não existem, exceto em nossa imaginação. Mas às vezes, os medos infantis retornam disfarçados. Medo do vazio existencial, medo do desconhecido, medo do nada que nos espera. Esses medos são compreensíveis, mas eles também podem ser transcendidos, não pela negação, mas pela familiaridade. Quanto mais você contempla o vazio, menos ameaçador ele se torna. Quanto mais você descansa no silêncio, mais acolhedor ele parece. O vazio não é seu inimigo. Nunca foi. É apenas o espaço onde você existe. O silêncio que dá significado aos seus sons. A escuridão que torna a luz visível. Seus olhos estão completamente relaxados agora, fechados suavemente, vendo apenas a escuridão interior. Nessa escuridão, imagens podem surgir, fragmentos de sonhos se formando. O inconsciente começando a contar suas histórias. Deixe as imagens virem. Não as force, não as bloqueie. Apenas observe passivamente, enquanto o vazio se preenche com os conteúdos do sono. O vazio é o berço da criatividade. Os artistas sabem disso intuitivamente. Para criar algo novo, você precisa primeiro de um espaço vazio. Uma tela em branco, uma página limpa, um silêncio onde a música possa nascer. Se tudo já estivesse preenchido, não haveria lugar para a novidade. A criação requer vazio. Da mesma forma,
O sono esvazia a mente das preocupações acumuladas do dia. Cria espaço para novos pensamentos, novas ideias, novas possibilidades. Amanhã, quando você acordar, haverá espaço mental que não existe agora. O vazio do sono terá limpado, organizado, preparado. O vazio não é estático, ele é dinâmico. As flutuações quânticas nunca param. O espaço nunca está verdadeiramente parado. Da mesma forma, o vazio do sono não é uma suspensão total da atividade. Seu corpo continua trabalhando, seu cérebro continua processando, mas é uma atividade diferente, subterrânea, silenciosa, restauradora. O tipo de trabalho que só pode acontecer quando a consciência diurna se afasta. Confie nesse processo. Ele sabe o que fazer. Tem feito isso por milhões de anos de evolução. Há uma teoria especulativa em física chamada de hipótese do universo simulado. A ideia de que nossa realidade poderia ser uma simulação computacional rodando em algum computador imensamente poderoso. Se isso fosse verdade, o vazio do nosso universo seria o espaço vazio da memória do computador. Bits não utilizados. Potencial não ativado. É uma ideia estranha, provavelmente impossível de provar ou refutar, mas ela sugere que mesmo nossas concepções mais fundamentais de realidade podem ser questionadas. O vazio que você percebe pode ser algo completamente diferente do que você imagina. A natureza última da ausência pode ser um mistério tão profundo quanto a natureza última da presença. Mas você não precisa resolver esse mistério para dormir. Você pode deixar as questões metafísicas para os filósofos e simplesmente descansar. À luz das estrelas que você vê no céu noturno, se tivesse saído para olhar antes de deitar, é luz antiga. Algumas dessas estrelas podem já ter morrido, explodido há milhares de anos. E a luz da explosão ainda não chegou até nós. O que vemos é o passado, fantasmas de luz atravessando o vazio, mensagens enviadas há muito tempo chegando agora. O vazio entre as estrelas e nós é um oceano de tempo. Cada raio de luz carrega a história da sua jornada, bilhões de quilômetros atravessados em silêncio. Você também está atravessando um vazio agora. O vazio entre a vigília e o sono, a transição suave de um estado para outro. Esta jornada não é medida em quilômetros, mas em ondas cerebrais, em níveis de consciência, em profundidade de relaxamento. Você está chegando, quase lá. O sono está tão próximo que você pode quase tocá-lo. O último pensamento antes do sono é como a última estrela antes do amanhecer. Um ponto de luz que logo será engolido pela escuridão ou pela luz, dependendo da direção que você está indo. Neste caso, você está indo em direção à escuridão restauradora do sono, o vazio acolhedor que te receberá em breve. Deixe o último pensamento ir. Deixe-o se dissolver. Deixe o vazio tomar conta completamente. O espaço entre as coisas. Esse foi o tema da nossa jornada desta noite. O que existe no vazio? A pergunta que fizemos no início. Descobrimos que o vazio está cheio de mistérios, flutuações quânticas, energia do ponto zero, campos permeando tudo, possibilidades latentes esperando para se manifestar. Descobrimos que o vazio não é mera ausência, é a condição de possibilidade para que qualquer coisa exista. O espaço onde a existência acontece. Descobrimos que você é principalmente vazio. Seus átomos são principalmente espaço vazio. E esse vazio te conecta a tudo mais no universo. Mas agora é hora de deixar todas essas descobertas descansarem. De permitir que a mente se esvazie de conteúdo. De mergulhar no vazio mais íntimo de todos. O vazio do sono profundo. A pergunta sobre o que existe no vazio pode esperar. Ela tem esperado bilhões de anos e pode esperar mais uma noite. O que importa agora é o descanso, o silêncio, a paz. O vazio te abraça
O silêncio te embala, a escuridão te acolhe. Você está seguro, você está em paz. Você está exatamente onde deveria estar. Deixe ir. Solte tudo. Confie no vazio, de possibilidade da sua existência. Agradeça ao vazio, não com palavras, mas com presença. Não com pensamentos, mas com rendição. E que o vazio te guarde esta noite. Que o silêncio te embale. Que a escuridão te acolha. Que o espaço entre as coisas te revele seus segredos mais gentis. Boa noite. O vazio está aqui. Sempre esteve, sempre estará. E você está nele, parte dele, expressão dele. Descanse agora. O vazio cuida de você. Há um fenômeno que os cientistas chamam de entanglement quântico ou emaranhamento quântico. Uma das previsões mais estranhas da mecânica quântica. Duas partículas podem se tornar emaranhadas, conectadas de uma forma que transcende o espaço comum, de tal maneira que o que acontece a uma afeta instantaneamente a outra, não importa quão distantes estejam. Einstein chamava isso de ação fantasmagórica à distância. Ele não gostava da ideia. Parecia violar tudo o que sabemos sobre como o universo funciona. Mas o emaranhamento é real. Foi confirmado por inúmeros experimentos. Duas partículas separadas por quilômetros, ou potencialmente por anos-luz, podem estar conectadas de maneiras que ignoram completamente o espaço vazio entre elas. O vazio, nesse caso, não é uma barreira. É como se não existisse para as partículas emaranhadas. Elas estão conectadas através do vazio de uma forma que não entendemos completamente. Talvez o vazio não seja o que pensamos. Talvez seja mais como um tecido conectivo do que como uma separação. Talvez o que vemos como distância e vazio seja apenas uma aparência, uma ilusão da nossa perspectiva limitada. Os físicos que trabalham com teoria de cordas especulam sobre dimensões extras, dimensões além das 3 do espaço que conhecemos, enroladas em escalas tão pequenas que não podemos percebê-las. Nessas dimensões extras, o vazio que vemos poderia ser preenchido de maneiras que não imaginamos. A separação poderia ser conectada, o distante poderia ser próximo. O vazio é mais misterioso do que sua aparência sugere. Sinta a temperatura do ar ao seu redor, o ar que preenche o espaço do quarto, nem quente nem frio demais, apenas confortável. Este ar, que parece tão simples, é na verdade uma mistura complexa de moléculas: nitrogênio, oxigênio, argônio vapor do água, dióxido do carbono, traços de outros gases. Cada molécula está em constante movimento, colidindo com outras moléculas, ricocheteando, viajando em linhas retas até a próxima colisão. Uma dança caótica em escala microscópica, e entre cada molécula há vazio, espaço vazio onde nada existe, exceto as flutuações quânticas que permeiam tudo. O ar que você respira é principalmente vazio, organizado em uma dança de partículas que te mantém vivo. Quando você respira, está absorvendo o vazio junto com o oxigênio. O vazio entre as moléculas entra em você, circula pelo seu corpo, sai novamente. Você está trocando vazio com o ambiente o tempo todo. O vazio dentro de você e o vazio fora de você estão em constante intercâmbio. As fronteiras do seu corpo são mais porosas do que parecem. Você não é uma fortaleza selada. Você é um sistema aberto, trocando matéria e vazio com o mundo a cada momento. Há um conceito na termodinâmica chamado de entropia, uma medida da desordem ou aleatoriedade de um sistema. A segunda lei da termodinâmica diz que a entropia do universo tende a aumentar. As coisas tendem a se desorganizar, A6 Pauler, a se misturar. O gelo derrete na água morna. O perfume se dispersa pelo ar. O castelo de areia é erodido pelo vento. Tudo tende a se dissolver, a se distribuir uniformemente, a se perder no vazio.
A vida é uma luta temporária contra a entropia. Organismos usam energia para manter sua organização, para resistir à tendência universal à desordem, mas é uma luta que eventualmente perdemos. Cada organismo individual sucumbe, se desfaz, retorna ao vazio de onde veio. Isso pode soar melancólico, mas há outra maneira de ver. A entropia não é destruição, é transformação. A organização que era você não desaparece no nada. Ela se redistribui, se espalha, se torna parte de outras coisas. Os átomos que te compõem um dia serão parte de outras formas. Plantas, animais, rochas, oceanos, estrelas talvez. Em um futuro muito distante, o vazio não destrói, ele recicla, não aniquila, apenas reorganiza. A dança continua, apenas muda de forma. Sinta seu corpo como uma forma temporária, uma organização momentânea, no fluxo contínuo de matéria e energia. Você é como uma onda no oceano. A onda tem forma, tem movimento, tem identidade própria, mas não é separada da água. É feita de água, emerge da água, retorna à água. Da mesma forma, você emerge do cosmos, é feito de cosmos. Eventualmente retornará ao cosmos. O vazio te emprestou matéria por um tempo, e você a devolverá quando chegar a hora. Mas esse não é um pensamento triste. É simplesmente a natureza das coisas e a paz em aceitar a natureza das coisas. O sono que você está prestes a entrar é uma pequena prática de rendição. Todas as noites, você solta o controle, deixa aí a consciência vigilante, confia no processo da vida, e todas as manhãs você retorna, renovado, restaurado, pronto para mais um dia. Esta dança de dormir e acordar, de rendição e retorno, de vazio e plenitude, é um microcosmo da dança maior da existência. Há tradições espirituais que falam do sono como uma pequena morte, uma preparação para a morte maior, que eventualmente virá, não para assustar, mas para familiarizar. Cada noite, você pratica soltar. Cada manhã, você pratica renascer. Se você pode fazer isso todas as noites sem medo, então o vazio maior também não precisa ser temido. É apenas um sono mais longo, um descanso mais profundo, uma rendição mais completa. Mas essa é uma reflexão para outro momento. Esta noite, o sono comum é suficiente. O pequeno vazio que restaura e renova. Não pense na grande morte agora. Pense apenas no pequeno descanso, na pausa entre os dias, no silêncio entre as atividades. O vazio do sono é amigo, não inimigo. Sempre foi, desde a primeira noite da sua vida. A lua, se estiver visível esta noite, está olhando para a Terra através de centenas de milhares de quilômetros de vazio. A luz do sol refletida pela superfície lunar atravessa esse vazio em pouco mais de um segundo. Uma jornada que parece instantânea para nós, mas que é uma viagem real através de um abismo real. Cada raio de luz lunar que toca a Terra é um mensageiro que atravessou o vazio, uma conexão entre dois mundos separados por espaço vazio. O vazio não impede a conexão. Ele é o meio através do qual a conexão acontece. Você está conectado a tudo através do vazio. A gravidade te conecta à Terra, ao Sol, à galáxia. A luz te conecta a tudo que emite ou reflete luz. Os campos quânticos te conectam ao tecido fundamental da realidade. O vazio não é separação, é conexão. É o meio em que tudo existe e através do qual tudo interage. Você nunca esteve sozinho, nunca esteve separado. O vazio que parece te isolar é na verdade o que te conecta a tudo. Há um silêncio entre os sons, como o silêncio entre os batimentos do coração, entre as respirações, entre as ondas do mar. Este silêncio não é ausência,
é presença de outro tipo. É o fundo sobre o qual os sons se destacam. A tela em que a música é pintada. Ouça o silêncio agora. Não os sons que ainda existem, mas o silêncio entre eles. O vazio sonoro que permite que qualquer som seja ouvido. Este silêncio está sempre presente. Mesmo no barulho mais intenso, ele está lá, subjacente, esperando ser notado. A consciência também tem seu silêncio. O espaço de consciência pura, antes que qualquer pensamento surja. Quando um pensamento termina e antes do próximo começar, há um breve momento de vazio mental. Pura consciência sem conteúdo. Este vazio é você em sua forma mais fundamental. Não seus pensamentos, não suas memórias, não suas preocupações. Apenas a consciência vazia que permite que tudo isso aconteça. Você pode descansar nesse vazio. Não precisa brinquedo com pensamentos. Ele é completo em si mesmo. Os pensamentos continuam surgindo. É o que as mentes fazem. Mas você não precisa seguir cada pensamento. Deixe-os surgir e deixe-os ir, como bolhas subindo em água parada. Eles aparecem. Existem brevemente e desaparecem. O vazio permanece. Os pensamentos vêm e vão. Mas o espaço em que acontecem permanece. Você é esse espaço. Mais do que qualquer pensamento particular, você é o vazio em que tudo acontece. A física fala de campos. O campo eletromagnético, o campo gravitacional, os campos quânticos, de onde as partículas emergem. Um campo não é uma coisa, é mais como uma propensão, uma possibilidade, uma capacidade do espaço de produzir certos efeitos. O vazio não é ausência de campos. Ele é permeado de campos. Cada ponto do espaço tem valores para todos os campos fundamentais. O que pensamos como vazio é, na verdade, cheio de estrutura invisível. Potenciais, possibilidades, capacidades latentes. Da mesma forma, o vazio do sono não é ausência de atividade mental. É um modo diferente de atividade. Processamento subconsciente, consolidação de memórias, restauração neural. Você vai para o vazio do sono e trabalho importante acontece. Trabalho que não pode acontecer durante a vigília. Trabalho que requer o silêncio da consciência acordada. Confie nesse trabalho. Ele acontece automaticamente. Você não precisa fazer nada, exceto permitir. O vácuo entre as estrelas é atravessado por raios cósmicos. Partículas de altíssima energia viajando quase à velocidade da luz. Algumas originadas em explosões de supernovas, outras em núcleos ativos de galáxias distantes. Algumas dessas partículas estão atravessando seu corpo neste momento, passando através de você, como se você não existisse, ignorando completamente sua matéria. Você é transparente para certas coisas. O vazio dentro de você permite que elas passem. Você é mais espaço do que barreira. A matéria que parece tão sólida é principalmente espaço. E mesmo as partículas que existem são mais como excitações em campos do que como pequenas bolinhas sólidas. A solidez é uma experiência emergente, resultado de forças eletromagnéticas se repelindo, não uma propriedade fundamental. Se você pudesse ver a realidade como ela realmente é, em seu nível mais básico, veria campos ondulando, partículas virtuais surgindo e desaparecendo, espaço-tempo se curvando e fluindo. O vazio que você pensa conhecer é apenas a superfície de algo muito mais profundo e estranho. Mas você não precisa ver a realidade em seu nível mais fundamental para descansar. A experiência comum é suficiente. O vazio comum do seu quarto é suficiente. A física quântica, fascinante, mas não é necessária para dormir. Você pode simplesmente fechar os olhos e deixar ir. Confiar que o processo de dormir sabe o que fazer. O vazio te receberá independentemente de você entender sua natureza. Ele é generoso assim. O espaço entre este momento e o amanhecer está cheio de possibilidades. Horas de descanso, ciclos de sono, sonhos que você pode ou não lembrar. Esse espaço temporal é um presente. Tempo vazio de obrigações, tempo livre de demandas,
tempo para simplesmente ser sem fazer. Aproveite este vazio. Não é desperdício, é necessidade. Não é preguiça, é sabedoria. O corpo sabe que precisa de vazio para funcionar. Os últimos pensamentos estão se dispersando como nuvens em um céu que clareia ou escurece. Neste caso, há cada vez mais espaço entre os pensamentos. O vazio mental está se expandindo, tomando conta. Isso é bom, isso é natural, isso é o caminho. O vazio é seu lar original, de onde você veio e para onde retornará. Não como punição, mas como descanso. Não como fim, mas como renovação. Cada noite, você visita esse lar. Cada manhã, você parte novamente para a aventura da vigília. E cada noite você volta. O vazio te espera pacientemente, sempre disponível, sempre acolhedor. Não há mais nada a dizer. As palavras fizeram seu trabalho. Elas te trouxeram até aqui, até a borda do vazio. Agora é hora de silêncio. Silêncio real, não apenas palavras sobre silêncio. O vazio, além das palavras. O silêncio, além da linguagem. O descanso, além do pensamento. Entre. O vazio te chama. O silêncio te convida. O sono te espera. Durma bem. Durma no vazio que te ama. Durma no silêncio que te conhece. Durma no espaço entre as coisas, onde você sempre esteve em casa. Há um fenômeno que os cientistas chamam de entanglement quântico, ou emaranhamento quântico, uma das previsões mais estranhas da mecânica quântica. Duas partículas podem se tornar emaranhadas, conectadas de uma forma que transcende o espaço comum, de tal maneira que o que acontece a uma afeta instantaneamente a outra. Não importa quão distantes estejam. Einstein chamava isso de ação fantasmagórica à distância. Ele não gostava da ideia. Parecia violar tudo o que sabemos sobre como o universo funciona. Mas o emaranhamento é real. Foi confirmado por inúmeros experimentos. Duas partículas separadas por quilômetros, ou potencialmente por anos-luz, podem estar conectadas de maneiras que ignoram completamente o espaço vazio entre elas. O vazio, nesse caso, não é uma barreira. É como se não existisse para as partículas emaranhadas. Elas estão conectadas através do vazio de uma forma que não entendemos completamente. Talvez o vazio não seja o que pensamos. Talvez seja mais como um tecido conectivo do que como uma separação. Talvez o que vemos como distância e vazio seja apenas uma aparência, uma ilusão da nossa perspectiva limitada. O vazio é mais misterioso do que sua aparência sugere. Sinta a temperatura do ar ao seu redor. O ar que preenche o espaço do quarto, nem quente nem frio demais, apenas confortável. Este ar que parece tão simples é na verdade uma mistura complexa de moléculas. Nitrogênio, oxigênio, argônio, vapor de água. Cada molécula está em constante movimento, colidindo com outras moléculas, ricocheteando, viajando em linhas retas até a próxima colisão. Uma dança caótica em escala microscópica. E entre cada molécula há vazio. Espaço vazio, onde nada existe, exceto as flutuações quânticas que permeiam tudo. O ar que você respira é principalmente vazio, organizado em uma dança de partículas que te mantém vivo. Quando você respira, está absorvendo o vazio, junto com o oxigênio. O vazio entre as moléculas entra em você, circula pelo seu corpo, sai novamente. Você está trocando vazio com o ambiente o tempo todo. As fronteiras do seu corpo são mais porosas do que parecem. Há um conceito na termodinâmica chamado de entropia, uma medida da desordem de um sistema. A segunda lei da termodinâmica diz que a entropia do universo tende a aumentar, as coisas tendem a se desorganizar, A.C. Pauler, a se misturar. O gelo derrete na água morna. O perfume se dispersa pelo ar. O castelo de areia é erodido pelo vento. Tudo tende a se dissolver, a se distribuir uniformemente,
a se perder no vazio. A vida é uma luta temporária contra a entropia. Organismos usam energia para manter sua organização, para resistir à tendência universal, à desordem. Isso pode soar melancólico, mas há outra maneira de ver. A entropia não é destruição, é transformação. A organização que era você não desaparece no nada. Ela se redistribui, se espalha, se torna parte de outras coisas. Os átomos que te compõem um dia serão parte de outras formas. Plantas, animais, rochas, oceanos, estrelas talvez, em um futuro muito distante. O vazio não destrói, ele recicla. Não aniquila, apenas reorganiza. A dança continua, apenas muda de forma. Sinta seu corpo como uma forma temporária, uma organização momentânea no fluxo contínuo de matéria e energia. Você é como uma onda no oceano. A onda tem forma, tem movimento, tem identidade própria, mas não é separada da água. É feita de água, emerge da água, retorna à água. Da mesma forma, você emerge do cosmos, é feito de cosmos, eventualmente retornará ao cosmos. O vazio te emprestou matéria por um tempo e você a devolverá quando chegar a hora. Mas esse não é um pensamento triste, é simplesmente a natureza das coisas e a paz em aceitar a natureza das coisas. O sono que você está prestes a entrar é uma pequena prática de rendição. Todas as noites, você solta o controle, deixa ir a consciência vigilante, confia no processo da vida. E todas as manhãs, você retorna, renovado, restaurado, pronto para mais um dia. Esta dança de dormir e acordar, de rendição e retorno, de vazio e plenitude, é um microcosmo da dança maior da existência. A lua, se estiver visível esta noite, está olhando para a Terra através de centenas de milhares de quilômetros de vazio. A luz do Sol, refletida pela superfície lunar, atravessa esse vazio em pouco mais de um segundo. Uma jornada que parece instantânea para nós, mas que é uma viagem real, através de um abismo real. Cada raio de luz lunar que toca a Terra é um mensageiro que atravessou o vazio, uma conexão entre dois mundos separados por espaço vazio. O vazio não impede a conexão, ele é o meio através do qual a conexão acontece. Você está conectado a tudo através do vazio. A gravidade te conecta à Terra, ao Sol, à galáxia. A luz te conecta a tudo que emite ou reflete luz. O vazio não é separação, é conexão. É o meio em que tudo existe e através do qual tudo interage. Você nunca esteve sozinho, nunca esteve separado. O vazio que parece te isolar é na verdade o que te conecta a tudo. A consciência também tem seu silêncio, o espaço de consciência pura antes que qualquer pensamento surja, quando um pensamento termina e antes do próximo começar. Há um breve momento de vazio mental, pura consciência, sem conteúdo. Este vazio é você em sua forma mais fundamental, não seus pensamentos, não suas memórias, não suas preocupações, apenas a consciência vazia que permite que tudo isso aconteça. Você pode descansar nesse vazio, ele é completo em si mesmo. Os pensamentos continuam surgindo, é o que as mentes fazem, mas você não precisa seguir cada pensamento. Deixa-os surgir e deixa-os ir, como bolhas subindo em água parada. Vaporism. Existem brevemente e desaparecem. O vazio permanece. Os pensamentos vêm e vão, mas o espaço em que acontecem permanece. Você é esse espaço. Mais do que qualquer pensamento particular, você é o vazio em que tudo acontece. O último pensamento consciente está se formando agora, ou talvez já tenha passado sem você perceber. O limiar entre vigília e sono é difuso. Não há momento exato de transição, apenas um deslizamento gradual de um estado para outro.
Você pode já estar dormindo e não saber, ou pode estar no limiar, prestes a cair. Não importa, o processo está acontecendo. O vazio do sono te envolve agora completamente. Não há mais resistência, não há mais pensamento, não há mais eu separado do vazio. Apenas descanso, apenas silêncio, apenas paz. O espaço entre as coisas é onde você está agora, é onde você sempre esteve, é onde você sempre estará. O vazio não é o oposto de você, é a condição de você, o espaço que permite sua existência. Descanse nele, confie nele, seja um com ele. Boa noite, viajante do vazio. O vazio te ama, e você é o vazio amando a si mesmo. Na quietude profunda deste momento, quando até os últimos ecos de pensamento se dissipam, resta apenas o vazio, puro, limpo, acolhedor. Este vazio não é a ausência de você, é a essência de você, o espaço de consciência que existe antes, durante e depois de qualquer pensamento. Você não precisa fazer nada com ele, não precisa preenchê-lo, decorá-lo, justificá-lo. Ele é completo em si mesmo. Você é completo nele. O universo inteiro é principalmente vazio, e você é principalmente vazio. Você é o universo em miniatura, um fractal do cosmos, feito da mesma substância, de nausubstância. Quando você descansa, o universo descansa através de você. Quando você dorme, o cosmos dorme em um de seus infinitos pontos. Não há separação, nunca houve. O vazio dentro de você é o vazio entre as estrelas. O silêncio do seu quarto é o silêncio intergaláctico. O sono é uma comunhão com o vazio original, um retorno temporário à fonte, uma visita ao lar primordial de onde tudo emergiu. Cada noite você faz essa peregrinação, inconscientemente, automaticamente, necessariamente, e cada manhã você retorna transformado. Esta é a dádiva do vazio. Ele te recebe, te restaura, te devolve renovado, sem pedir nada em troca, exceto sua rendição. Então solte completamente, totalmente. Solte os pensamentos que ainda restam. Solte a sensação de ser alguém específico. Solte até mesmo a sensação de estar soltando. O vazio fará o resto. Ele sempre soube como o espaço entre as coisas. Revelou alguns de seus segredos esta noite. O vazio não é vazio. Tá cheio de flutuações quânticas, de campos, de energia, de possibilidade. O vazio não é separação, é conexão. O meio através do qual tudo interage. O vazio não é inimigo, é amigo. O espaço que permite sua existência. Essas verdades podem descansar em você agora, não como pensamentos ativos, mas como sementes plantadas, germinando silenciosamente enquanto você dorme. E quando você acordar amanhã, o vazio ainda estará lá, ao seu redor, dentro de você, permeando tudo. Mas talvez você o veja de maneira diferente, não como ausência ameaçadora, mas como presença acolhedora. Não como nada, mas como a condição de tudo. Por agora, apenas durma. Durma no vazio que te criou. Durma no silêncio que te sustenta. Durma no espaço entre as coisas, que é também o espaço dentro de você, que é também você. O vazio vela por você. Sempre velou, sempre velará. Boa noite. O espaço entre cada respiração sua agora está se alongando, ficando mais suave, mais silencioso. Não há mais pressa, não há mais destino. Você chegou, você sempre esteve aqui. O vazio não é um lugar para onde você vai, é o lugar onde você sempre esteve. A condição fundamental da sua existência. Tudo está bem, tudo sempre esteve bem, tudo sempre estará bem. O vazio não julga, o silêncio não critica, a escuridão não exige,
Você pode simplesmente ser, sem justificativas, sem explicações, sem esforço. As preocupações do dia estão muito distantes agora, em algum lugar do passado. As tarefas de amanhã ainda não existem, estão no futuro, em algum lugar que ainda não chegou. Há apenas este momento, este vazio presente, este silêncio que te contém. O vazio é seu lar original, de onde você veio e para onde retornará. Não como punição, mas como descanso. Não como fim, mas como renovação. Cada noite você visita esse lar. Cada manhã você parte novamente para a aventura da vigília. E cada noite você volta. O vazio te espera pacientemente, sempre disponível, sempre acolhedor. Não há mais nada a dizer. As palavras fizeram seu trabalho. Elas te trouxeram até aqui, até a borda do vazio. Agora é hora de silêncio verdadeiro. O vazio além das palavras. O silêncio além da linguagem. O descanso além do pensamento. Entre o vazio te chama, o silêncio te convida, o sono te espera. E assim a noite avança, silenciosa e vasta, cheia de vazio, cheia de você descansando. O vazio entre você e o amanhecer tá cheio de descanso, cheio de silêncio, cheio de renovação acontecendo. Confie neste vazio. Ele trabalha enquanto você dorme, restaura enquanto você sonha, renova enquanto você descansa. Não há nada mais a fazer, apenas ser, apenas descansar, apenas confiar. O espaço entre as coisas te acolheu completamente. Agora, você é o vazio, descansando em si mesmo. O cosmos dormindo através de você. A consciência retornando à sua fonte. Durma bem. Durma profundamente. Durma sabendo que o vazio te ama. Porque você é o vazio. E o vazio é você. E não há nada a temer no que você sempre foi. E que seus sonhos esta noite sejam feitos do mesmo tecido que o espaço entre as estrelas. Vastos, silenciosos, infinitamente pacíficos. O vazio te embala, o silêncio te guarda, o espaço entre as coisas te revela que você nunca esteve separado de nada. Boa noite, habitante do espaço entre as coisas. O vazio te recebe de braços abertos.